Então, abençoado, hoje eu vou explicar Gálatas 5:16. Amém? Gálatas 5:16, né? E vou compartilhar com vocês qual o significado de você andar pelo Espírito. Amém? O que significa andar pelo Espírito? Ok? Desde já eu te agradeço, você que deu like, deu joinha, ativou o sino. Se não ativou ainda, ative para as demais notificações chegar no seu dispositivo. Beleza? Desde já eu agradeço. Abençoado, sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava compartilhando a boa mensagem, a boa notícia para com aqueles irmãos na época, no período da transição da lei para a graça. Amém? Então, vou explicar o versículo, tá? De Gálatas 5:16. É óbvio que Paulo estava disciplinando as pessoas, porque Paulo, ele sempre anunciava a boa mensagem, né? O amor de Cristo, o reino de Deus, e ao mesmo tempo disciplinava as pessoas, corrigia, né? Aconselhava a mudar de vida, de comportamento, de atitudes. Amém? Porque isto, né, ao melhor, a doutrina dos apóstolos, né, ele não estava anunciando o amor de Cristo, né, fazia parte, a doutrina dos apóstolos fazia parte do evangelho que Paulo anunciava, né, entrava assim dentro do evangelho, porque imagina uma pessoa falar de Deus, né, falar das boas novas e viver com a vida toda suja, com a carne cheia de vício, né? Quem é que vai dar credibilidade, né? Então, o apóstolo Paulo, ele já anunciava, né, o amor de Deus, a boa mensagem, a boa notícia, e ao mesmo tempo disciplinava, corrigia, né, aconselhava, amém? Então, Gálatas 5:16. Paulo ali, né, naquele período, estava anunciando a boa mensagem. Aí Paulo falou, né? Claro, eu vou falar no sentido espiritual, tá? Eu não vou falar da forma que Paulo assim estava falando, né? E ao mesmo tempo era espiritual. Mas ele estava, né, falando assim, irmãos, não useis da liberdade. Se você for um pouco mais acima do capítulo, do versículo 5, né? Acima do 16, você vai ver que Paulo fala, ó, irmãos, não usei da sua liberdade, da vossa liberdade, para dar ocasião à carne. Não é verdade? Então, o sentido espiritual desse versículo é esse. O que significa andar pelo Espírito? Sem enrolação, sem hermenêutica, sem teologia, sem nada disso. Amém? Então, o que significa andar pelo Espírito? É andar na justiça de Deus, é andar na perfeição de Cristo, andar na verdade do Eterno. Simplesmente isso. Sem enrolação, sem hermenêutica, sem teologia. Né? O que significa você andar pelo Espírito? Nós somos um Espírito. Amém? Então não pense que você vai andar invisível. Invisível não, tá? Andar no Espírito é você andar na perfeição, na justiça do Eterno. Amém? Você andar com entendimento, guiado pela essa justiça, pela essa verdade do Eterno. Amém? E você não cumprir os desejos, a concupiscência da carne. No sentido espiritual, tá? É você não se justificar diante de Deus. Amém? Porque você cumprir o desejo da sua carne, no sentido espiritual, é você querer se justificar diante de Deus. Amém? Então, claro, no sentido terreno, poxa, simplesmente é isso mesmo. Qual o significado de você não ativar o desejo da carne, né, a concupiscência, no sentido humano terreno? É você não viver cheio de vícios, né? Não você viver, não é você, melhor, é você viver cheio de vício, você viver com uma vida suja, uma vida toda torta. É isso no sentido humano. Mas no sentido espiritual, é você não se justificar pelo que você faz diante de Deus. Por quê? Quando nós estávamos na posição de um religioso, tudo que a gente fazia, a gente não se justificava diante de Deus,
você fala, olha, não é fácil servir a Cristo, né? Eu estou pagando o preço, eu estou pagando o preço, não é isso que a gente falava? E é como nossos irmãos ainda falam, religiosos, né, crentes, né? Irmão, fala assim, irmão, é fácil servir a Deus? Não, irmão, não é fácil não, é difícil. Porque quando você fala que é difícil, você já está se justificando, porque você está se esforçando para fazer alguma coisa que você acha que agrada a Deus. Mudança de atitude, de comportamento, não é agradar a Deus, né? Simplesmente vai te beneficiar nessa vida terrena. Quando você muda uma atitude, um ato, um gesto errado, você procura se consertar, né? A respeitar o teu próximo, você não está agradando a Deus. Você está agradando o teu próximo a quem você tem feito mal com as tuas atitudes, os teus comportamentos. Amém? Então, você não cumprir o desejo da sua carne, né, espiritualmente, é você não se justificar pelo que você faz diante do Eterno. Amém? Então, para resumir, andar no Espírito é você andar na perfeição, na verdade de Deus, né? Claro, você andar com entendimento espiritual ativado, você passa a ser guiado pela essa verdade, pela essa justiça de Deus. O Espírito passa a te iluminar cada vez mais os teus olhos, né? É para você ver, né? Abrir o teu entendimento, para você entender cada vez mais a perfeição de Cristo. Aí daí para frente você passa a ser guiado nessa verdade. O Espírito começa a te guiar nessa perfeição do Eterno. Amém? Então, sem enrolação, sem teologia, porque se eu fosse, ou eu, qualquer pessoa fosse falar com teologia, ia ser mais difícil para você entender. Amém? É uma coisa tão simples. Agora, quando você entra na parte da teologia, aí fica difícil. Amém? Então, ser guiado pelo Espírito, andar pelo Espírito, é a mesma coisa. Ser guiado e andar é a mesma coisa. Entendeu? Por quê? Claro, andar no Espírito, como é que você vai entender no sentido humano? É você andar sem errar. Né? É você andar pelo Espírito? Não. Você andar pelo Espírito com a tua mente iluminada, renovada, depois da metanoia, é você andar na verdade de Deus, na justiça feita por Cristo. Amém, abençoados? Então é isso aí, né? Com certeza virá mais conteúdos. Um abraço e até o próximo. Eu já falei? Não, né? Eu sou Miguel. Se eu não falei, eu estou falando. Eu sou Miguel.